A palavra do Senhor diz assim, queridos: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Uma das coisas que eu acho assim impressionante, nós vamos terminar a infidelidade hoje, né? Uma coisa que eu acho assim impressionante é a fidelidade desse Deus. É o respeito desse Deus por mim e por você. Pastor, fala alguma coisa para mim, se possível, o que é uma pessoa infiel? É aquela pessoa que não cumpre o que tratou. É aquela pessoa que não cumpre um voto que fez. É aquela pessoa que ela começa bem, mas ela não continua. É uma pessoa que começa bem, mas para. É uma pessoa que faz uma promessa, mas ela olha para as circunstâncias, ela é muito coração. Então ela vai pelo coração, ela vai pelas emoções e ela quebra. Porque a pessoa que é fiel, ela faz um trato, ela cumpre. Então o fiel, gente, a fidelidade é qualidade de uma pessoa de caráter, de uma pessoa sóbria, de uma pessoa lúcida, uma pessoa madura. É isso que nós aprendemos esses dias. O cristão ele não pode ter duas palavras. O que o próprio Jesus me ensinou e te ensinou? Que se você é sim, sim, não, não. O que passar disso, presta atenção, é do maligno, não é de Deus. Entende? Por isso que o cristão verdadeiro, ele sabe falar sim e ele sabe falar não. Tá? Ele não, o verdadeiro cristão, ele não fica em cima do muro. O verdadeiro cristão, ele não julga sem ouvir as duas partes. O verdadeiro cristão, ele é muito, muito, muito sério, tá? Outra coisa que nós precisamos aprender, que uma pessoa de respeito é aquela pessoa que ela sabe tratar uma pessoa pobre, uma pessoa miserável, um mendigo de rua. Ela sabe tratar um rico, um milionário, um bilionário, um trilionário, como ela sabe tratar alguém que precisa de um grão de arroz para reanimar as forças. A pessoa que é fiel, ela é respeitosa. Ela sabe tratar o presidente da República, quando ele entra na sua casa, como ela sabe tratar aquele que te machuca. Quando alguém que nos machuca, a gente age com desrespeito com ele, com infidelidade, nós ficamos igual ou pior. Então nós temos que saber o que, pastora? Que até para você discutir, brigar, contender, sei lá, ou até para você, olha, eu não concordo, até para você discordar, eu e você, nós temos que ter respeito. Respeito, por exemplo, com o pai, respeito com uma mãe. Por que vocês acham que muitas pessoas não prosperam? Eu vou ensinar isso no gigante que está chegando aí. Pessoas que não respeitam pai e mãe, marido, esposa, autoridades, patrão, encarregado, autoridades que Deus coloca sobre nós. Pessoas que, por exemplo, falam mal de autoridade. São pessoas desrespeitosas. Agora, tem o desrespeitoso educado, é aquele que ele não fala em público, mas ele fala pelas costas. Ele não fala pela frente, mas ele fala pelas costas. Porque toda pessoa desrespeitosa, ela é infiel, e todo infiel é invejoso. Como ele quer ser o que o outro quer, o outro é, mas não dá. Mas todos nós temos um valor muito grande para Deus. Nós precisamos descobrir o que Deus tem para nós. E fazermos, e seguirmos, e sermos abençoados. Porque o sol nasce para todo mundo. A chuva cai para o justo e para o injusto, gente. Vocês estão me entendendo? Então eu amo esse Deus pelo respeito dele. Pela fidelidade dele. Eu acabei de ler para vocês que mesmo quando mesmo quando somos infiéis, ele é fiel, ele permanece fiel. Ele cumpre, ele zela pela palavra dele.
Você já viu Deus descumprir a palavra dele? Você já viu Deus de duas palavras? A Bíblia diz que ele não é homem para mentir. E ele não é filho de homem para viver se arrependendo. Muitas vezes nós acordamos com humor, daqui a pouco fica com humor, daqui a pouco tem outro humor. A gente não sabe quem a gente é. O que falta? O que é isso, pastor? Falta-nos a identidade. Agora, Deus não. Deus tem identidade. Ele é Deus. Ele é o Deus. Ele é o Senhor. Então, o respeito desse Deus pelo ser humano lá no Éden, quando ele pecou, quando ele o traiu, quando ele não teve temor por ele, quando ele foi infiel, gente, presta atenção nisso. Esse Deus prepara um cordeiro ali, mata esse cordeiro, faz roupas para eles. Porque o problema do infiel, do desrespeitoso, é que ele vive se escondendo. Ele não encara a vida de cara limpa. O desrespeitoso, ele não aceita ser ensinado, ser exortado. Por quê, pastor? Porque ele é orgulhoso, só ele sabe. Ele sabe mais que todo mundo. Como diz antigamente, ele é teólogo. O que responder, né? Deus não. Deus olha para mim e para cada um de nós e fala assim, não seja assim não. Porque a própria Bíblia diz que Deus corrige a quem Ele ama. Então eu quero ser corrigida por esse Deus hoje. Por que nós fizemos o Yom Kippur? Porque a gente quer ser corrigido. Eu sei que a gente já tem Jesus como Senhor e suficiente Salvador, mas em quantas áreas de nossas vidas a gente se esconde do Pai lá no jardim? Se esconde na religiosidade, se esconde no conhecimento, se esconde nos prazeres da vida, se esconde na nossa dor, muitas vezes, porque todos nós passamos por isso, na nossa tristeza, nos desaforos dessa vida. Quando o homem trai Deus no jardim, presta atenção no que eu vou falar, ele é tão fiel que ali, ó, ele carimba, ali ele faz um contrato, que um cordeiro viria, que nasceria alguém de mulher, que entraria pela porta, na legalidade, que aonde tem legalidade tem autoridade, e que esse nasceria, cresceria e morreria por toda a humanidade. Porque até Cristo, gente, muitos animais foram sacrificados, acredite nisso, e são ainda. Mas só que só cobria o pecado. Quando Jesus veio e que ele morreu, ele não cobriu o pecado, não. Ele acabou com o pecado. Ele levantou o tapete da minha vida e da tua. E ele nos lavou, ele nos purificou, ele nos limpou, ele nos alvejou, ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Ele nos deu um novo nome, sobrenome, identidade. Ore glória à paz. Vocês estão me entendendo, não? Mesmo quando Adão e Eva foram infiéis, Deus permaneceu fiel. Ore glória à paz. O que Deus está dizendo para mim e para você, permaneça fiel em qualquer situação. Não dependa de circunstâncias para eu e você dizermos eu sou de Deus ou eu não sou. Nós temos que ser de Deus na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde, na riqueza, na pobreza, amado ou odiado, perseguido ou beijado, em qualquer situação, gente. Mas e os meus problemas, pastora? Eles passam. E quando eles demoram, é porque você olha demais para eles. Você dá muito louvor para eles, dá muita honra para eles. Chora muito por eles. Não chore por problemas. Aprendi isso. Não dê olhar para desaforos dessa vida. Não responda para quem não tem respeito com Deus e nem não tem respeito contigo e com o teu ministério.
Não responda, filho, filha. Deixa que Deus responda por ti. Isso é maturidade. Isso é saber quem nós fomos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus, nosso Senhor. E a Bíblia diz que Ele providenciou o Cordeiro, que de uma vez por todas levou todos os pecados. Mas pastor, se eu tenho pecado, está guardando ele com você? Por quê? E eu também. Por quê? Ele já morreu por eles. O que nós precisamos fazer hoje? Um arrependimento verdadeiro, gente. Gerado pelo Espírito de Deus através da palavra. Confissão de pecados verdadeira. Porque quem confessa um pecado, quem se arrepende de um pecado, e quem se arrepende e confessa um pecado, não volta mais para ele. Você pode até cometer outro pecado e eu também. Mas o mesmo não. O mesmo é desrespeito com Deus e com a sua santidade. É desrespeito com o sagrado. Entendeu, filho? Entendeu, pastor Solange? Em primeiro lugar é para mim. Eu não acho bonitinho falar você, não. Eu acho bonitinho falar nós. Então, meus amores, Ele permaneceu fiel. Deus permanece fiel. Ele é fiel. Ele é atemporal. Ele é fiel. Eu não dependo de circunstâncias para ser de Deus e nem você. Ontem alguém falou assim para mim, pastora, os exames mostraram tudo o contrário. Pastora Solange, talvez eu vá ficar defeituoso, defeituosa. Vai não, meu filho. Você sabe o que é fé? Eu falei para alguém ontem à noite. Fé é justamente isso, quando você vê que tudo fala o contrário. Mas você olha para Deus e diz, mas eu creio em ti. Os meus olhos não estão em nada disso, os meus olhos estão em ti, que pode mudar a minha vida agora, que pode mudar o meu nome, o meu sobrenome, que pode mudar a minha sorte, que pode mudar a situação no centro cirúrgico, que pode ungir médicos, que pode ungir anestesistas, que um anjo pode descer e dizer, meu filho, não corta aqui, não faça isso, faça isso. Por quê? Porque o céu mandou. Tem anjos cirurgiões, Senhor e glória, ela paz. Tem anjos de cura a meu favor e a teu. Por que você não busca, não chama? Não é para adorar, não, gente. Eu não estou mandando adorar anjos, não. Eu não sou criancinha de Jesus, não. Eu adoro somente a Deus. Mas eu sei que os seus anjos estão a meu serviço e a teu serviço. Reclamas. Deus é grande, Deus é tremendo. E quando lançar alguma coisa, Deus está mandando eu falar isso para alguém, quando você colocar alguma coisa na minha mão, não fica pegando de volta. Descansa, confia. Porque quem confia, descansa, em nome de Jesus. Eu mostrei para vocês que a diferença de fidelidade e de infidelidade. Fidelidade é cumprir o que se prometeu, é cumprir as alianças, é cumprir os tratos, é cumprir a palavra, é ser de uma palavra só, é cumprir com seus compromissos. A infidelidade é a quebra de tudo isso. O infiel, ele anda conforme a circunstância. O fiel, ele anda segundo Deus e as suas leis. É diferente, entende, meus amores? E dentro de mim, dentro de você, não tem um infiel, não. Dentro de mim, dentro de cada um de vocês, não tem um infiel, tem um fiel. Fiel, Oriana Baiuxô. Fiel, Ori Glória La Paz. Crês tu nisso? Confia nisso? Alguém te confidenciou alguma coisa e de repente esse mesmo alguém, depois de anos, te trai, te machuca e quase acaba com a tua raça, você vai acabar com a raça dele?
Você esqueceu do que ele te confidenciou? Deus está mandando eu falar isso para alguém aí. Não quebre o sacerdócio. Ainda que alguém foi infiel com você ou comigo, continuemos fiéis. Porque os fiéis, eles vão herdar a terra. Porque os fiéis, eles vão possuir muita coisa ainda nessa terra, gente. Escuta o que eu estou te falando. Porque somente os fiéis, eles viverão um grande avivamento nessa terra chamada Brasil, que nós estamos orando pelo Brasil. Estamos orando pelas próximas eleições. Eu não falo muito sobre isso. E eu tenho os meus motivos. Eu prefiro somente orar. E Deus não me manda falar o porquê também. Somente orar. Por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu não preciso ficar falando muita coisa. Agora, fidelidade é respeito por todos, por um lado e pelo outro. Eu não sou criancinha de Jesus. E nem vocês. Não briguem. Não batam bocas. Joelho dobrado. Oração em cima de oração. Profetizando que o Senhor é o Senhor desta nação. O que tiver que fazer, faça em particular. Em nome de Jesus. E a vitória é minha, a vitória é tua, a vitória é nossa, a vitória acima de tudo é do Senhor. A Ele toda honra, glória e louvor, filhos. Em nome de Jesus. Se eu tenho meus votos, eu vou continuar cumprindo. Infiel é aquele que não cumpre votos. Infiel é aquele que anda segundo a sua própria cabeça ou anda com bajuladores que lhe bajulem e que lhe beijem o tempo todo e que só falam aquilo que a pessoa quer ouvir. Você não é isso e não sou. Eu prefiro andar com esse Deus que me corrige o tempo todo, que me ama o tempo todo, que me exorta o tempo todo, que se precisar me bate o tempo todo, mas que nunca tirou as mãos de mim, que nunca foi infiel comigo e nem contigo, filho, filha, que nunca deixou de cuidar de mim e de você, filho, filha. Confia nele, anda segundo a sua palavra. Peça muito perdão por mim, por ti, por nossa casa, por nossa família, por nossa nação. E diga a Deus, tenha misericórdia de nós. Senhor, seja feita a tua vontade. Em o nome de Jesus. Senhor, me dirija. Senhor, me unja, me instrua. Senhor, me revele a tua palavra. Senhor, me ajude no meu casamento. Senhor, me ajude a ser o melhor, ser fiel, apesar de todas as circunstâncias no meu casamento, com os meus filhos, como pai, como mãe, como vô, como vó, como filho, como tio, como primo, como vizinho. Sermos fiéis, filhos. Sermos fiéis em qualquer situação. Pode me faltar o dinheiro, eu estou te dando só um exemplo, tá? Pode me faltar o dinheiro para pagar minha luz hoje, mas os meus votos com Deus, em primeiro lugar, eu não deixo de cumprir. Eu e você, filho, olha aqui para mim, eu quero crer nisso, que nós temos moral para chegarmos aqui e dizermos que Deus tem nos ensinado a sermos fiéis em qualquer situação, não infiéis. Em nome de Jesus, tá bom?